A República de Platão, livro 4. Livro 4. E tomando a palavra, Adimanto perguntou: que o dirás então em tua defesa, ó Sócrates, se alguém afirmar que não tornarás estes homens nada felizes, precisamente por culpa deles, uma vez que a cidade lhes pertence de fato, mas sem que eles usufruam qualquer bem da sua parte, como os outros, que possuem campos e constroem casas bonitas e grandes, para as quais adquirem mobiliário à altura, que fazem os seus sacrifícios aos deuses, recebem hóspedes e que têm, em especial, aquilo que há momentos referias, o ouro e a prata e quanto se julgue que constitui a felicidade. Pura é simplesmente, se dirá que parece uma espécie de guardiões assalariados instalados na cidade, sem fazerem mais nada, senão, estar de vigia. Sócrates: sim, e ainda por cima ganham o seu sustento, mas não recebem salário nenhum além da alimentação, como os restantes, de tal modo que não lhes será lícito viajar por conta própria, se quiserem, nem dar dinheiro a cortesãos, nem efetuar, em qualquer outro lado que lhes apeteça aquelas despesas que fazem os homens que são considerados felizes. Estas e outras queixas, em grande números, tu deixaste-as ficar de fora da acusação. Adimanto: mas acrescentem-se essas acusações também. Sócrates: perguntas então que diremos em nossa defesa? Adimanto: pergunto. Sócrates: seguindo pelas mesmas veredas, encontraremos, julgo eu, a resposta a dar. Diremos que não seria nada para admirar, se estes homens fossem muito felizes deste modo, nem de resto tínhamos fundado a cidade com o fito de que esta raça, apenas, fosse especialmente feliz, mas que o fosse, tanto quanto possível, a cidade inteira. Supunhamos, na verdade, que seria numa cidade dessa espécie que se encontraria mais a justiça e na mais mal organizada que, inversamente, se acharia a injustiça. Observando-as, determinaríamos o que há muito estamos a procurar. Ora, presentemente estamos a modelar, segundo cremos, a cidade feliz, não tomando à parte um pequeno números, para elevá-los a esse estado, mas a cidade inteira. Seguidamente, examinaremos o caso contrário. Era como se estivéssemos a pintar uma estátua e alguém nos abordasse para nos censurar, dizendo que não aplicávamos as tintas mais belas nas partes mais formosas do corpo. De fato, os olhos, sendo a coisa mais linda, não seriam sombreados com cor de púrpura, mas a negro. Parece-me que, nos defenderemos convenientemente replicando: meu caro amigo, não julgues que devemos pintar os olhos tão lindos que não pareçam olhos, nem as restantes partes, mas se considera, atribuindo a cada um aquilo que lhe pertence, formaremos um todo belo. E em particular, neste caso, não nos forces a atribuir aos guardiões uma ventura tal que os transforme em tudo quanto há, exceto em guardiões. Bem sabemos como revestir os lavradores com trajes suntuosos, coroando-os de ouro, e mandando-os lavar a terra conforme lhes apetecer, e como reclinar os oleiros na devida ordem, junto do fogo, a beberem regalados, com a roda ao lado, para quando desejarem trabalhar o barro, e como tornar felizes todos os restantes de maneira idêntica, a fim de que toda a cidade esteja contente. Mas não nos aconselhes a tal. De maneira que, se te obedecêssemos, nem o lavrador será lavrador, nem o oleiro será oleiro, nem ninguém mais ocupará o seu lugar, e nessa ordenação é que a cidade se origina. Mas dos outros faremos menor conta, porquanto, se os sapateiros se tornarem negligentes e se estragarem, aparentando ser o que não são, não é desgraça nenhuma para a cidade. Porém, se os guardiões das leis e da cidade só o forem na aparência, vês bem que a deita toda a perder de um lado ao outro, e que, inversamente, só eles detêm o poder de administrarem bem e de a fazerem feliz. Portanto, se somos nós que formamos guardiões a valer, que de modo algum façam mal ao Estado, quem vier cá falar daquela história dos lavradores e dos que se banqueteiam como se estivessem a gozar numa festa e não numa urbe, poderá estar a falar de outra coisa, mas não de uma cidade. Deves, portanto, observar-se, se estabelecemos os guardas tendo em vista proporcionar-lhes o máximo de felicidade, ou se deve ter em consideração a cidade inteira, para que ela alcance,
e forçar os auxiliares e os guardiões a proceder assim e persuadi-los, a fim de que sejam os melhores artistas no seu mister, e assim em todas as profissões, e deste modo, quando toda a cidade tiver aumentado e for bem administrada, consentir a cada classe que participe da felicidade conforme a sua natureza. 2. Adimanto, parece-me que dizes bem. Sócrates, acaso te parece conveniente exprimir uma opinião irmã destas? Adimanto, qual é ela? Sócrates, observa os outros artífices, se é isto que os corrompe, de modo a tornarem-se maus. Adimanto, isso o quê? Sócrates, a riqueza e a pobreza. Adimanto, como assim? Sócrates, da seguinte maneira. Se um oleiro enriquecer, achas que ainda quererá cuidar da sua arte? Adimanto, de modo algum, replicou. Sócrates, se tornará preguiçoso e descuidado, mais do que era. Adimanto, muito mais, sem dúvida. Sócrates, portanto, torna-se um oleiro pior? Adimanto, muito pior. Sócrates, além disso, se, devido à sua pobreza, não tiver à mão utensílios ou qualquer outro objeto para o seu mister, executará obras piores e ensinará a serem piores artífices os filhos ou quaisquer outros que aprendam com ele. Adimanto, como não? Sócrates, pelas duas razões, por conseguinte, a pobreza e a riqueza, são piores às obras e aos próprios artífices. Adimanto, assim parece. Sócrates, e descobrimos outra coisa pela qual os artistas têm de estar de guarda com todo o empenho, a fim de que não se introduza na cidade sem que eles se deem conta disso. Adimanto, que coisa é? Sócrates, a riqueza e a pobreza. Uma, porque dá origem ao luxo, à preguiça e ao gosto pelas novidades, e outra, a baixeza e a maldade, além do gosto pela novidade. Adimanto, exatamente. Considera, no entanto, ó Sócrates, como é que a nossa cidade será capaz de entrar em combate, visto que não possui riqueza, especialmente se vir forçada a lutar contra um Estado grande e rico. Sócrates, é evidente que lutar contra uma cidade destas é assaz difícil, mas contra duas é mais fácil. Adimanto, como dizes. Sócrates, em primeiro lugar, se for necessário combater, acaso não terão de lutar contra homens abastados, sendo eles mesmos atletas guerreiros? Adimanto, pois claro. Sócrates, ora bem, Adimanto, não te parece que um só pugilista, treinado para esse efeito o melhor possível, facilmente combaterá contra dois pugilistas ricos e gordos? Adimanto, talvez não, pelo menos se for ao mesmo tempo. Sócrates, nem que lhe fosse possível fugir ao primeiro e, voltando-se, bater no que vai à sua perseguição, e repetir este feito a miúde, com sol e com calor abrasador. Porventura um homem destes não dominaria até mais daquela espécie. Adimanto, sem dúvida que não seria nada de admirar. Sócrates, mas não achas que os ricos têm mais conhecimento da teoria e da prática da luta do que da guerra? Adimanto, acho sim. Sócrates, é verossímil, por conseguinte, que os nossos atletas facilmente lutarão contra o dobro e até o triplo deles. Adimanto, concordo contigo, pois me parece que falas acertadamente. Sócrates, e se eles mandassem uma embaixada a outra cidade dizendo-o com verdade, nós não nos servimos do ouro nem da prata para nada, nem isso nos é lícito, mas a vós o é. Combatei, pois, ao nosso lado e ficai com o que é dos outros. Supõe-se que alguém, ao ouvir isto, preferiria lutar contra cães fortes e esguios a guerrear, com auxílio destes cães, contra ovelhas gordas e tenras. Adimanto, não me parece. No entanto, se amontoarem numa só cidade as riquezas das restantes, repara que daí não advenha perigo para que não é abastada. Sócrates, tens sorte em achares que vale a pena dirigirmos-nos a outra cidade sem que seja esta, tal como nós estávamos a organizá-la. Adimanto, então, por que não? Sócrates, em mais amplo nome que deve dar-se às outras cidades. Porquanto, cada uma delas é como diz o provérbio, não uma cidade,
mas muitas. São pelo menos duas, inimigas uma da outra, uma dos pobres e outra dos ricos. Em cada uma destas duas há muitas outras. Se as tratares como sendo uma só, te enganas redondamente. Se as tratares como sendo numerosas, dando a umas os haveres, a força ou mesmo as pessoas das outras, terás sempre muitos aliados, mas poucos inimigos. E, enquanto a tua cidade for sensatamente administrada, como determinados há pouco, será a maior, não digo quanto à forma, mas grande no verdadeiro sentido da palavra, ainda que conste, apenas, de 1000 guerreiros. Na verdade não encontrarás facilmente uma cidade assim grande, nem entre os gregos, nem entre os bárbaros, embora pareça haver muitas, muito maiores ainda do que esta. Ou é outra a tua opinião? Adimanto, por Zeus que não. 3. Sócrates, este seria, portanto o mais belo limite para os nossos chefes imporem a grandeza que a cidade deve ter, e, uma vez atingida ela, para a quantidade de território que devem reservar, deixando o restante. Adimanto, que limite? Sócrates, em minha opinião, o seguinte: até onde puder aumentar permanecendo unida, até aí pode crescer, para, além disso, não. Adimanto, muito bem. Sócrates, por conseguinte, imporemos ainda outro preceito aos guardiões, que velem com todo o empenho para que a cidade não seja pequena, nem grande só de aparência, mas, apenas, suficiente e unida. Adimanto, e talvez seja de pouca monta o preceito que lhes impomos. Sócrates, de menor monta ainda será aquele de que anteriormente fizemos menção, quando dissemos que, se nascer algum filho inferior aos guardiões, deve ser relegado para as outras classes, e se nascer um superior das outras, deve ser levado para a dos guardiões. Isto quer demonstrar que mesmo os outros cidadãos devem ser encaminhados para a atividade para o qual nasceram, e só para ela, a fim de que cada um, cuidando do que lhe diz respeito, não seja múltiplo, mas uno, e deste modo, certamente, a cidade inteira crescerá na unidade, e não na multiplicidade. Adimanto, aí está, de fato, um preceito mais diminuto que o outro. Sócrates, os preceitos que lhes impomos, meu bom Adimanto, não são como poderias julgá-los numerosos, nem grandiosos, mas todos muito reduzidos, desde que guardem a grande norma proverbial, ou melhor, uma norma que não é grande, mas adequada. Adimanto, qual é ela? Sócrates, a instrução e a educação. Efetivamente, se tiverem sido bem educados e se tornarem homens comedidos, facilmente perceberão tudo isto, assim como outras questões que de momento deixamos à margem, como a posse das mulheres, casamentos e procriação, pois todas essas coisas devem ser o mais possível, comuns, entre amigos, como diz o provérbio. Adimanto, seria perfeitíssimo. Sócrates, ora, a república, uma vez que esteja bem lançada, irá alargando como um círculo. Efetivamente, uma educação e uma instrução honestas, que se conservam e tornam a natureza boa, e por sua vez, naturezas honestas que tenham recebido uma educação assim, tornam-se ainda melhores que a dos seus antecessores, sob qualquer ponto de vista, bem como sobre o da procriação, tal como sucede com os outros animais. Adimanto, e natural. Sócrates, portanto, resumindo em poucas palavras, devem os encarregados da cidade apegar-se a este sistema de educação, a fim de que não lhes passe despercebida qualquer alteração, mas que a tenham debaixo de vigilância em todas as situações, para que não haja inovações contra as regras estabelecidas na ginástica, nem na música. Acautelem-se o mais possível, com receio de, se alguém disser que os homens apreciam acima de tudo o canto, que tiver mais novidade. Se julgar talvez que o poeta quer referir-se não a cantos novos, mas a uma maneira nova de cantar, e que a elogia. Tal coisa não deve louvar-se nem entender-se assim, porquanto, deve ter-se cuidado com a mudança para um novo gênero musical, que pode pôr tudo em risco. É que nunca se abalam os gêneros musicais, sem abalar as mais altas leis da cidade, como Damon afirma e eu creio. Adimanto,
inclui-me também entre os que estão persuadidos disso. 4. Sócrates, logo, devem eles erigir o posto de guarda, ao que parece, nesse lugar, na música. Adimanto, não é por aí que a inobservância das leis facilmente se infiltra passando despercebida. Sócrates, é a modo de brincadeira, e como quem não faz nada de mal. Adimanto, nada mais faz, na realidade, do que introduzir-se aos poucos, deslizando mansamente pelo meio dos usos e costumes. Daí deriva, já maior, para as convenções sociais, das convenções passa as leis e as constituições com toda a insolência, ó Sócrates, até que, por último, subverte todas as coisas na ordem pública e na particular. Sócrates, seja. É assim mesmo. Adimanto, parece-me. Sócrates, portanto, como dizíamos de início, os nossos filhos devem logo participar em jogos mais conformes com a lei, pensando que, se eles lhe forem contrários, é impossível que daí se formem homens cumpridores da lei honestos. Adimanto, como não? Sócrates, quando, portanto, as crianças principiam por brincar honestamente, adquirem, através da música, a boa ordem e, ao contrário daqueles, ela acompanha-os para toda parte, e com seu crescimento, endireita qualquer coisa que anteriormente tenha decaído na cidade. Adimanto, é a verdade. Sócrates, e sem dúvida descobrirão aquelas leis, que pareciam pequenas e que os seus antecessores tinham deitado todas, a perder. Adimanto, quais? Sócrates, as seguintes: o silêncio que os mais novos devem guardar perante os mais velhos, o dar-lhes lugar e levantarem-se, os cuidados para com os pais, o corte de cabelo, o traje, o calçado, e toda a compostura do corpo e demais questões dessa espécie. Ou não achas? Adimanto, acho, sim. Sócrates, legislar sobre o assunto seria ingênuo, a meu ver, porquanto as disposições estabelecidas não se realizariam nem se manteriam, oralmente nem por escrito. Adimanto, como fariam, efetivamente? Sócrates, parece-me, adimanto, que o impulso que cada um tomar com a educação, determinará o que há de seguir. Ou cada ovelha não busca sempre sua parelha? Adimanto, sem dúvida. Sócrates, e, segundo julgo, poderíamos dizer que, por último, atingirá um ponto perfeito e sólido, seja bom ou o contrário disso. Adimanto, por que não? Sócrates, portanto, não tentarei, por esse motivo, legislar sobre tais questões. Adimanto, é natural. Sócrates, olha ainda, em nome dos deuses. Essas questões de negócio relativas a contratos que fazem as diferentes classes na praça, umas com as outras, e se tu quiseres os contratos de mão de obra, as ofensas e tratamentos injuriosos, instauração de processos e nomeação de jurados. Se acaso for necessário, a exação e pagamento de impostos na praça ou no porto, ou em geral, a regulamentação do mercado, da cidade, do porto e tudo mais dessa espécie, nos aventuraremos a propor qualquer legislação sobre essas questões. Adimanto, não vale a pena estabelecer preceitos para homens de bem, porque facilmente descobrirão a maior parte das leis que é preciso formular em tais assuntos. Sócrates, sim, meu amigo, se o Deus lhes conceder a preservação das leis que anteriormente analisamos. Adimanto, se não, passarão a vida sempre a fazer leis dessa espécie e a corrigi-las, supondo que atingem a perfeição. Sócrates, queres dizer que tais pessoas viverão como aqueles doentes que, por falta de temperança, não querem sair de uma dieta que faz mal? Adimanto, exatamente. Sócrates, ora, pois essas pessoas passam sem dúvida uma vida encantadora. Tratam-se, sem conseguir nenhum resultado, a não ser tornar seus padecimentos mais variados e maiores, e sempre com a esperança de que, se alguém lhes aconselhar um remédio, ficarão sãos, graças a ele. Adimanto, são exatamente assim, efetivamente, os padecimentos de tais doentes. Sócrates, pois então, não é encantador da parte deles o fato de considerarem o seu maior inimigo quem lhes disser a verdade,
que enquanto não deixarem de se embriagar, de comer à farta, de se entregarem à luxúria e à ociosidade, de nada lhes valerão remédios, nem cautérios, operações, cantigas, amuletos ou outras coisas da mesma espécie. Adimanto, encantador, não é nada. Porque zangar-se com quem fala para nosso bem, não tem qualquer encanto. Sócrates, não és apologista, ao que me parece, de homens dessa espécie. Adimanto, por Zeus que não. Vê Sócrates, tampouco colherá os teus louvores a cidade que proceder, toda ela, como há pouco referimos. Ou não te parece que fazem o mesmo que esses doentes, todas aquelas cidades mal administradas, que proclamam publicamente aos seus cidadãos que não podem tocar no conjunto da Constituição da urbe, sob pena de morte, se o fizerem, mas que quem tratar de modo muito agradável os seus concidadãos que vivem nesse regime, e se precipitar a lhes ser agradável e antecipar a realização dos seus desejos, e for hábil em lhes dar cumprimento, esse será um homem de valor, de grande saber e honrado por eles. Adimanto, é isso mesmo que elas me parecem fazer e em nada lhes concedo os meus louvores. Sócrates, e os que querem e se empenham em servir cidades destas? Não admiras a sua coragem e complacência? Adimanto, admiro sim, exceto aqueles que são enganados por eles e julgam que são políticos de verdade, só porque gozam dos louvores da maioria. Sócrates, que queres dizer? Não perdoas a esses homens? Ou pensas que é possível que um homem que não saiba medir, se muitas outras pessoas iguais a ele lhe disserem que tem 4 côvados, não forme tal opinião sobre si mesmo? Adimanto, eu penso que não. Sócrates, logo, não te zangues com eles. É que na verdade, tais homens são as pessoas mais encantadoras que há, quando estabelecem leis sobre as questões que há pouco analisamos e as corrigem, sempre na convicção de que encontrarão um termo para as fraudes nos contratos e nos assuntos que acabo de referir, sem perceberem que, na realidade, estão a tentar cortar as cabeças da hidra. Adimanto, realmente, não fazem outra coisa. Sócrates, eu, por conseguinte, não pensaria que um legislador autêntico devesse ocupar-se dessa espécie de leis de administração, quer numa cidade mal governada, quer numa que o seja bem, naquela, porque são inúteis e sem alcance, nesta porque qualquer pessoa descobrirá parte delas e o resto surgirá espontaneamente dos costumes tradicionais. Adimanto, então, que é que nos resta ainda fazer em matéria de legislação? Sócrates, a nós nada, mas a Apolo de Delfos competem as mais elevadas, mais belas e mais importantes das disposições legais. Adimanto, quais? Sócrates, a edificação de templos, sacrifícios e outros atos de culto aos deuses, divindades e heróis. E ainda a sepultura dos finados e toda a assistência que deve lhes ser prestada para tornar propícios os que estão no além. Sobre estes assuntos, nada sabemos, e ao fundarmos a cidade não obedeceremos a mais ninguém, se tivermos senso, nem seguiremos outro guia, senão o da nossa pátria. Pois sem dúvida este Deus que, em todos os assuntos, é o intérprete nacional para todos os homens, quando profetiza assentado num palos, no centro da terra. Adimanto, dizes bem. E é assim que se deve fazer. Vi. Sócrates, temos, portanto, a tua cidade já fundada, ó filho de Ariston. E agora, depois disto, repara bem nela. Arranja em qualquer parte a luz suficiente, chama o teu irmão, Polemarco e os outros, a ver se conseguimos descortinar onde poderá estar a justiça e a injustiça, e em que diferem uma da outra, e qual das duas deve possuir quem quiser ser feliz, quer passe ou não despercebido a todos os deuses e homens. Glauco, estás a falar sem sentido. Pois prometeste que tu, é que havias de investigar e a título de que não seria piedoso, da tua parte, não socorrer a justiça com toda a tua capacidade. Sócrates, lembras uma coisa que é verdadeira, e assim se deve fazer, mas é preciso que vocês ajudem. Glauco, assim faremos. Sócrates, espero, por conseguinte, descobri-lo deste modo. Creio que a nossa cidade, se de fato foi bem fundada,
É totalmente boa. Glauco: é forçoso que sim. Sócrates: é, portanto, evidente que é sábia, corajosa, temperante e justa. Glauco: é evidente. Sócrates: logo, se encontrarmos nela qualquer destas virtudes, o que resta será o que não encontrarmos. Glauco: claro. Sócrates: portanto, é como se, dentre 4 coisas, procurássemos uma delas, em qualquer lado e logo que a reconhecêssemos nos daríamos por satisfeitos. Mas, se anteriormente conhecêssemos as 3, devido a esse mesmo, descobriríamos o que procurávamos. Pois é manifesto que já não havia mais por onde escolher, senão o que restava. Glauco: dizes bem. Sócrates: logo, também neste assunto, uma vez que se dá o caso de serem 4 as coisas, não deveremos conduzir a nossa investigação desta maneira? Glauco: é evidente que sim. Sócrates: ora, nesta questão, parece-me que se evidencia em primeiro lugar a sabedoria. E algo de estranho se manifesta a seu respeito. Glauco: o quê? Sócrates: a cidade que analisamos me parece ser realmente sábia, uma vez que é ponderada, não é? Glauco: é. Sócrates: pois, essa mesma qualidade, a ponderação, é evidente que é uma espécie de ciência. Efetivamente, não é pela ignorância, mas pela ciência, que se delibera bem. Glauco: é evidente. Sócrates: mas na cidade há muitas e variadas espécies de ciências. Glauco: como não há de haver? Sócrates: porventura, será devido à ciência dos carpinteiros que a cidade deve proclamar-se sábia e ponderada? Glauco: de modo algum deverá sê-lo, devido a ela, mas se dirá que possui a ciência da construção. Sócrates: então, é graças à ciência dos utensílios de madeira, quando delibera sobre a maneira de trabalhá-los o melhor possível, que a cidade deve apelidar-se de sábia. Glauco: seguramente que não. Sócrates: pois então, é devido à ciência de trabalhar objetos de bronze ou de qualquer substância semelhante. Glauco: de nenhuma delas. Sócrates: nem, devido a que diz respeito à produção dos frutos da terra, que seria o saber agrícola. Glauco: acho que sim. Sócrates: e então? Existe alguma ciência, na cidade que há pouco fundamos, em alguns dos seus cidadãos, pela qual delibere, não sobre qualquer pormenor que nela se encontre, mas sobre a sua totalidade, sobre a melhor maneira de se comportar consigo mesmo e perante as outras cidades? Glauco: existe sim, senhor. Sócrates: qual é ela? E em quem existe? Glauco: essa ciência é a da vigilância e encontra-se naqueles chefes que agora mesmo classificamos como guardiões perfeitos. Sócrates: devido então a essa ciência, como denominas a cidade? Glauco: ponderada e sábia, de verdade. Sócrates: crês que teremos na cidade mais ferreiros ou verdadeiros guardiões? Glauco: ferreiros e muitos mais. Sócrates: logo, de todos aqueles que, por serem possuidores de uma ciência, dela tiram a sua denominação, os menos numerosos de todos seriam os guardiões. Glauco: muito menos, sem dúvida. Sócrates: por conseguinte, é graças à mais diminuta classe e setor, e a ciência que encerra o que ocupa a sua presidência e chefia que, uma cidade fundada de acordo com a natureza pode ser toda ela sábia. E, é o que me parece, por natureza extremamente reduzida esta raça, a quem compete participar desta ciência, a única dentre todas as ciências que deve chamar-se sabedoria. Glauco: é exatamente como dizes. Sócrates: esta então, uma das 4 virtudes. Não sei de que maneira a descobrimos, a ela e ao lugar da cidade onde mora. Glauco: a mim me figura que está satisfatoriamente descoberta. 7. Sócrates: mas realmente, a coragem e o ponto onde reside, essa virtude pela qual a cidade merece o nome de corajosa, não é nada difícil de discernir. Glauco: como assim? Sócrates:
Quem diria que uma cidade é covarde ou corajosa, atendendo a qualquer outra coisa que não seja aquele setor que luta e combate por ela? Glauco, ninguém atentaria em outra coisa. Sócrates, não julgo, com efeito, que os outros habitantes, quer sejam covardes ou corajosos, possam ser capazes de lhe atribuir uma ou outra dessas propriedades. Glauco, pois não. Sócrates, logo, a cidade é corajosa numa das suas partes, pelo fato de aí armazenar energia tal que preservará através de todas as vicissitudes a sua opinião sobre as coisas a temer, que são tais e quais as que o legislador proclamar na educação. Ou não chamas isto coragem? Glauco, não entendi completamente o que dissestes. Ora, diz outra vez. Sócrates, afirmo que a coragem é uma espécie de salvação. Glauco, mas que espécie de salvação? Sócrates, a da opinião que se formou em nós, por efeito da lei, graças à educação, sobre as coisas a temer que existem, e a sua qualidade. Por salvação através de todas as vicissitudes, entendia o fato de uma pessoa conservar no meio dos desgostos, dos prazeres, dos desejos e dos temores, sem a abandonar. Se quiseres, vou explicar-te por meio de uma comparação. Glauco, quero sim. Sócrates, ora, tu sabes que os tintureiros, quando querem tingir a lã para ficar de cor púrpura, primeiro escolhem, dentre todos os coloridos, uma só espécie, a branca, em seguida preparam-na, aplicando-lhe grande tratamento, a fim de que se imbua dessa cor o máximo possível. E então a mergulham no tinto. E, se alguma coisa for tingida segundo este processo, o tinto torna-se indelével, e a lavagem, com ou sem detergentes, não é capaz de lhe tirar a cor. Aquilo que não for, tu sabes como fica, quando se tingem lãs de outras cores, ou até quando, mesmo a que é branca, não foi preparada. Glauco, sei que desbota e fica ridícula. Sócrates, supões, portanto, que também nós realizamos uma coisa parecida, na medida das nossas forças, quando selecionamos os guerreiros e os educamos pela música e pela ginástica. Não julgues que planejamos outra coisa que não fosse preenchê-los com as leis da melhor maneira possível, a fim de que as recebessem como um tinto, para que a sua opinião se tornasse indelével, quer sobre as coisas a temer, quer sobre as restantes, devido a terem tido uma natureza e uma educação adequadas. E também para que o seu tinto não desbote com aqueles detergentes que são terríveis para tirar a cor, o prazer, de efeito mais temível do que qualquer soda ou barrela, o desgosto, o temor e o desejo, que o são mais do que qualquer outro detergente. É, pois, há uma força desta ordem, salvação em todas as circunstâncias de opinião reta e legítima, relativamente às coisas temíveis e às que não são, que eu chamo coragem e tenho nessa conta, se não tens nada a opor. Glauco, não tenho nada. Parece-me, efetivamente, que não consideras nada a legítima opinião diretas sobre estes mesmos assuntos, quando formadas sem o auxílio da educação, como é o caso da dos animais e dos escravos, e achas que lhe deve ser dado qualquer outro nome, menos o de coragem. Sócrates, é exatamente como dizes. Glauco, aceito, por conseguinte, que seja isso a coragem. Sócrates, aceita então, como sendo a coragem política, e terás razão em fazê-lo. Mas para outra vez, se quiseres, havemos de analisá-la ainda melhor. Porque agora não é esse o objeto da nossa investigação, mas sim a justiça. Relativamente, pois aquela indagação, basta, a meu entender. Glauco, dizes bem. 8. Sócrates, portanto, ainda duas virtudes a examinar na cidade, a temperança e a que é causa de toda esta investigação, a justiça. Glauco, absolutamente. Sócrates, como havemos, pois, de descobrir a justiça, sem tratarmos da temperança? Glauco, eu, por mim, não sei, nem queria que ela nos aparecesse antes de estudarmos a temperança. Se quiseres agradar-me, examina esta antes daquela. Sócrates, claro que quero, senão, seria injusto. Glauco, repara então. Sócrates, vamos ver. Vista de onde estamos se assemelha,
Ainda mais que nos casos anteriores, há um acorde e há uma harmonia. Glauco, como? Sócrates, a temperança é uma espécie de ordenação e ainda o domínio de certos prazeres e desejos, como quando dizem, não entendo bem de que maneira, ser senhor de si, e empregam outras expressões do gênero que são como que vestígios desta virtude. Não é assim? Glauco, exatissimamente. Sócrates, ora, a expressão ser senhor de si não é ridícula. Com efeito, quem é senhor de si, será também, sem dúvida, escravo de si, e o que é escravo, senhor, porquanto é a mesma pessoa que se faz referência em todos estes casos. Glauco, pois não? Sócrates, mas essa expressão parece-me significar que na alma do homem há como que uma parte melhor e outra pior, quando a melhor por natureza domina a pior, chama-se a isso ser senhor de si, o que é um elogio, sem dúvida, porém, quando devido a uma má educação ou companhia, a parte melhor, sendo menor, é dominada pela superabundância da pior, a tal expressão censura o fato como coisa vergonhosa, e chama o homem que se encontra nessa situação escravo de si mesmo e libertino. Glauco, também me parece que deve ser isso. Sócrates, olha então para nossa nova cidade e descobrirás nela a presença de uma destas condições. Dirás que é com justiça que ela é proclamada senhora de si, se realmente deve se denominar temperante e senhor de si tudo aquilo cuja parte melhor governa a pior. Glauco, estou a olhar, e acho que dizes a verdade. Sócrates, ora, desejos, prazeres e penas, em grande número e de todas as espécies, seria coisa fácil de encontrar, sobretudo, nas crianças, mulheres, criados e nos muitos homens de pouca monta que chamam livres. Glauco, absolutamente. Sócrates, mas sentimento simples e moderado, dirigido pelo raciocínio conjugado com o entendimento e opinião correta, em pouca gente os encontrará e só nos de natureza superior e formados por uma educação superior. Glauco, é a verdade. Sócrates, não vês também que, na tua cidade os desejos da multidão dos homens de pouca monta são subjugados pelos desejos e pelo bom senso dos que são menos e melhores? Glauco, vejo sim. 9. Sócrates, se, por conseguinte, deve-se classificar alguma cidade como senhora dos seus prazeres e desejos, e de si mesma, esta que assim se deve denominar. Glauco, absolutamente, na verdade. Sócrates, acaso não lhes chamaremos também temperante, devido a todos estes fatos? Glauco, claro que sim. Sócrates, ora, se noutra cidade existir o mesmo parecer em governantes e governados, sobre a espécie de pessoas que devem exercer o poder, também na nossa isso seria possível. Ou não te parece? Glauco, seguramente que sim. Sócrates, em quais dos cidadãos dirás, então, que existe a temperança, quando eles se comportam deste modo? Nos governantes ou nos governados? Glauco, em uns e outro. Sócrates, vês, então, que adivinhemos corretamente há muito, ao dizer que a temperança se assemelha a uma harmonia. Glauco, e por quê? Sócrates, porque não é como a coragem e a sabedoria que, existindo cada uma só num lado da cidade, tornavam-na uma sábia, a outra corajosa, que a temperança atua. Esta se estende completamente por toda a cidade, pondo-os todos a cantar em uníssono na mesma oitava, tanto os mais fracos como os mais fortes, como os intermediários, no que toca ao bom senso, ou se quiseres, à força, ou se quiseres, à abundância, riquezas ou qualquer outra coisa desta espécie. De maneira que, poderíamos dizer com toda a razão que a temperança é esta concórdia, harmonia, entre os naturalmente piores e os naturalmente melhores, sobre a questão de saber quem deve comandar, quer na cidade, quer no indivíduo. Glauco, sou inteiramente dessa opinião. Sócrates, seja. Pusemos a descoberto três coisas na nossa cidade, segundo nos parece. Quanto à espécie restante, pela qual a cidade participa ainda da virtude, que poderá ela ser? É evidente que será a justiça. Glauco,
É evidente. Sócrates, ora, Glauco, agora, temos de nos postar em círculo à volta da moita, como caçadores, de espírito atento. Não vá a justiça fugir por qualquer lado, tornar-se invisível e desaparecer. Pois é evidente que, ela anda aí por qualquer canto. Olhas, então, e esforça-te por descortiná-la, a ver se a avistas antes de mim e me prevines. Glauco, quem dera. Mas se, em vez disso, te servires de mim como um seguidor, capaz de ver o que lhe apontarem, me achará muito satisfatório. Sócrates, vem atrás de mim, disse eu, depois de teres feito a tua oração comigo. Glauco, assim o farei, apenas guia-me. Sócrates, não há dúvida que, o lugar é inacessível e sombrio, pois é escuro e difícil para a batida. Mas, seja como for, temos de avançar. Glauco, temos de avançar. Depois de ter olhado também, exclamei, olha. Olha. Oh, Glauco. Estamos quase a encontrar o rastro e penso que não há de nos escapar de modo algum. Glauco, das boas notícias. Sócrates, realmente, não há dúvida que somos bem tolos. Glauco, como? Sócrates, meu caro, há muito, desde o começo, que esta questão parece andar a rolar à frente de nossos pés, sem que nós a víssemos, fazendo em vez disso uma ridícula figura. Tal como aqueles que às vezes andam à procura do que temos nas mãos, também nós não olhávamos para ela e examinávamos o que estava mais longe. Foi talvez por aí que a questão nos escapou. Glauco, que queres dizer com isso? Sócrates, o seguinte, que me parece que há muito estamos a falar e a ouvir falar sobre o assunto, sem nos apercebermos de que era da justiça que de algum modo estávamos a tratar. Glauco, longo prefácio para quem deseja escutar. X Sócrates, mas escutes, a ver se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos, que devia observar-se em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele é uma das suas formas, a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo suponho, e o repetimos muitas vezes se bem te lembras, que cada um deve se ocupar de uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais adequada. Glauco, dissemos isso, efetivamente. Sócrates, além disso, que executar a tarefa própria e não se meter nas dos outros, era a justiça. Escutamos essa afirmação de muitas outras pessoas e a fizemos nós mesmos muitas vezes. Glauco, fizemos, sim. Sócrates, logo, meu amigo, esse princípio pode muito bem ser, de certo modo, a justiça, o desempenhar cada um a sua tarefa. Sabes em que me baseio? Glauco, não. Dizes lá. Sócrates, parece-me que, o que restava na cidade, daquilo que examinamos, a temperança, a coragem e a sabedoria era o que dava todas essas qualidades a força para se constituírem e uma vez constituídas, as preservava enquanto se mantivesse nelas. Nós dissemos que a justiça havia de ser o que nos restava, se descobríssemos as outras três. Glauco, forçosamente. Sócrates, mas, na verdade, se fosse preciso julgar qual destas qualidades, pela sua presença, faz com que a nossa cidade seja boa, seria difícil de distinguir se era a concordância de opiniões dos governantes e dos governados, se a preservação, mantida entre os guerreiros, da opinião legítima acerca do que se deve ou não recear, ou a sabedoria e vigilância existentes nos chefes, ou se o que a torna mais perfeita é a presença, na criança, na mulher, no escravo, no homem livre, no artífice, no governante, no governado, da noção de que cada um faz o que lhe pertence e não se mete no que é dos outros. Glauco, é difícil distinguir. Como não seria? Sócrates, logo, a força que leva cada um a se manter nos limites da sua tarefa, rivaliza ao que parecem, relativamente à virtude da cidade, com a sabedoria, temperança e coragem da mesma. Glauco, sim e muito. Sócrates, e não porias a justiça como rival destas para dar virtude à cidade? Glauco, absolutamente.
Sócrates, reparas, então, neste ponto, a ver se mantens a tua opinião. Vais incumbir aos chefes da cidade de administrar a justiça. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e eles, nos seus julgamentos, acaso pretendem qualquer outra coisa de preferência a isto, evitar que cada um detenha bens alheios ou que seja privado dos próprios? Glauco, não, é isso que eles pretendem. Sócrates, considerando que é uma coisa justa. Glauco, sim. Sócrates, vês, se pensas o mesmo que eu. Se um carpinteiro experimentar fazer o trabalho de um sapateiro, ou um sapateiro de um carpinteiro, trocando os utensílios respectivos ou salários, ou se o mesmo homem tentar exercer ambos os ofícios, ou se fizerem as outras mudanças, porventura achas que o fato causará grande prejuízo à cidade? Glauco, de modo algum. Sócrates, mas, penso eu, quando um homem for, de acordo com sua natureza, um artífice ou negociante qualquer e depois, exaltado pela sua riqueza, pela multidão, pela força ou qualquer atributo deste gênero, tentar passar para a classe dos guerreiros, ou um guerreiro para dos chefes e guardiões, sendo assim, indigno disso, e forem esses que permutem entre si, instrumentos e honrarias, ou quando o mesmo homem, tentar exercer estes cargos todos ao mesmo tempo, nesse caso, penso que também acharás que esta mudança e confusão serão a ruína da cidade. Glauco, absolutamente. Sócrates, a confusão entre essas três classes acarreta para a cidade o máximo da deterioração e com toda razão, pode-se considerar esta desordem o maior dos malefícios. Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, não é a injustiça o maior malefício que se pode cometer contra a cidade? Glauco, sim, é. 11. Sócrates, logo, é nisso que consiste a injustiça. Ao contrário, quando a classe dos homens de negócios, a dos guerreiros e a dos magistrados exerce a sua função própria e só se ocupam dessa função, não é o inverso da injustiça e o que torna a cidade justa. Glauco, acredito que não pode ser de outra maneira. Sócrates, não o afirmemos ainda categoricamente, porém, se reconhecermos que esta concepção, se aplicada a cada homem em particular, é também a justiça, então receberá a nossa aprovação. Do contrário, dirigiremos a nossa análise para outra direção. Agora, completemos esta investigação que, conforme pensávamos, devia nos permitir divisar mais facilmente a justiça do homem, se tentássemos primeiramente descobri-la em algum modelo mais amplo que a contivesse. Pareceu-nos que esse indivíduo era a cidade, por isso, fundamos uma tão perfeita quanto possível, sabendo muito bem que a justiça se encontraria numa cidade bem governada. Vamos trasladar agora para o indivíduo, o que encontramos na cidade e, se concluirmos que a justiça é isso, tanto melhor. Contudo, se descobrirmos que a justiça é outra coisa no indivíduo, voltaremos a atenção para a cidade. Pode ser que, comparando estas concepções e pondo-as em contato uma com a outra, façamos brotar a justiça como o fogo de uma pederneira. Em seguida, quando ela tiver se tornado evidente, fixá-la-emos em nossas almas. Glauco, é o que se denomina proceder com o método. É assim que é preciso agir. Sócrates, quando duas coisas, uma maior, outra menor, possuem o mesmo nome, são elas diferentes, enquanto possuem o mesmo nome ou semelhantes. Glauco, semelhantes. Sócrates, assim sendo, o homem justo, enquanto justo, não será diferente da cidade justa, mas semelhante a ela. Glauco, sem dúvida. Sócrates, ora, a cidade foi, por nós, considerada justa, quando cada uma de suas classes se ocupava de sua tarefa específica. Por outro lado, nós a consideramos moderada, corajosa, e sábia pelas disposições e as qualidades dessas mesmas classes. Glauco, é verdade. Sócrates, portanto, meu amigo, consideraremos da mesma forma o indivíduo, quando a sua alma encerra, essas mesmas partes que correspondem às três classes do Estado. Glauco, e absolutamente necessário. Sócrates, estamos,
Então, meu amigo, as voltas com uma questão embaraçosa em relação à alma, saber se ela tem ou não em si mesma estas três partes. Glauco, a mim não parece embaraçosa. Talvez, Sócrates, o provérbio tenha razão ao afirmar que as coisas belas são difíceis. Sócrates, sou do mesmo parecer. Mas quero que conheças perfeitamente, Glauco, a minha opinião, pelos métodos que empregamos nesta discussão, nunca atingiríamos o objetivo da nossa pesquisa, pois o caminho é outro, mais longo e complicado. Contudo, talvez cheguemos a resultados a respeito do que dissemos e analisamos até agora. Glauco, não devemos contentar-nos com isso. Quanto a mim, é o que basta. Sócrates, também a mim basta. Glauco, não desanimes, então, e continua em tua análise. Sócrates, é preciso convir que, em cada um de nós, se encontram as mesmas formas e os mesmos caracteres que na cidade. Pois é a partir daí que passam para ela. De fato, seria ridículo acreditar que o caráter irascível de certas cidades não se origina nos cidadãos com fama de o possuírem, como os traços, os citas e quase todos os povos do norte, ou que não acontece a mesma coisa com o amor ao conhecimento, que se poderia atribuir especialmente aos habitantes do nosso país, ou com amor às riquezas, que se atribui, sobretudo, aos fenícios e aos egípcios. Glauco, não há dúvida. Sócrates, é assim que as coisas acontecem e não é difícil entender. Glauco, claro que não. 12. Sócrates, difícil sim, será decidir se é pelo mesmo elemento que realizamos cada uma das nossas ações ou determinada ação por um dos três elementos, se julgamos por um, nos irritamos por outro, desejamos por um terceiro os prazeres da comida, da reprodução e todos os da nossa família, ou então, se a alma inteira intervém em cada uma dessas operações, quando somos chamados a realizá-las. Isso é que será difícil de determinar satisfatoriamente. Glauco, também creio. Sócrates, procuremos determinar desta maneira se esses elementos são idênticos entre si ou diferentes. Glauco, de que maneira? Sócrates, é evidente que, o mesmo sujeito, ao mesmo tempo e a respeito do mesmo objeto, não é capaz de produzir ou experimentar efeitos contrários. De maneira que, se descobrirmos aqui contrários, saberemos que há, não um, mas vários elementos. Glauco, que seja. Sócrates, ouve, pois, o que vou dizer. Glauco, fala. Sócrates, é possível que a mesma coisa esteja ao mesmo tempo imóvel e em movimento, na mesma das suas partes. Glauco, de jeito nenhum. Sócrates, certifiquemo-nos ainda mais, para que não surjam dúvidas à medida que avançamos. Se alguém afirmasse que um homem que só consegue mexer os braços e a cabeça está ao mesmo tempo imóvel e em movimento, julgo que diríamos que não devemos exprimir-nos assim, mas dizer que uma parte do seu corpo está imóvel e a outra em movimento. Não é assim? Glauco, perfeitamente. Sócrates, mas, se o nosso interlocutor afirmasse que o peão está completamente imóvel e em movimento quando gira retido no mesmo lugar por sua ponta, ou que se dá o mesmo com qualquer outro objeto que se move em círculo em torno de um ponto fixo, por certo que não o admitiríamos. Diríamos que, não são nas mesmas partes que tais objetos estão em repouso e em movimento, diríamos que têm um eixo e uma circunferência, que em relação ao eixo, estão imóveis, pois o eixo não se inclina para nenhum dos lados, e que relativamente à circunferência se movem circularmente, mas quando o corpo em movimento inclina com ele a linha de eixo para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, então não está absolutamente imóvel. Glauco, seria uma resposta perfeita. Sócrates, então, não nos deixaremos perturbar por tais objeções, assim como não deixaremos que nos convençam de que o mesmo sujeito, nas mesmas partes e relativamente ao mesmo objeto, experimenta ou produz ao mesmo tempo duas coisas opostas. Glauco, quanto a mim, sem dúvida que não me deixarei convencer. Sócrates, entretanto, para não sermos obrigados a perder tempo analisando todas as objeções semelhantes e certificando-nos da sua falsidade,
Consideremos o nosso princípio verdadeiro e sigamos em frente, depois de termos admitido que, se alguma vez ele se mostra falso, todas as conclusões a que tivermos chegado serão nulas. Glauco, é isso mesmo que devemos fazer. 13. Sócrates, dizes-me agora, aprovar e desaprovar, desejar uma coisa e recusá-la, chamar a se repelir, são ações contrárias entre si, quer se trate de atos, quer de estados, já que isso não implica nenhuma diferença. Glauco, obviamente, que são contrárias. Sócrates, porventura colocarás a sede, a fome, os apetites em geral e também o desejo e a vontade na primeira classe desses contrários que acabamos de mencionar? Por exemplo, não dirás que a alma, daquele que deseja buscar o objeto desejado ou atrai o que gostaria de possuir, ou ainda, à medida que pretende que uma coisa lhe seja dada, responde a si mesma, como se alguém a interrogasse, que aprova essa coisa, devido ao desejo que tem de obtê-la. Glauco, direi. Sócrates, mas, não consentir, não querer, não desejar, não é o mesmo que repelir, afastar de si. E, não são estes estados da alma contrários aos precedentes? Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, não diremos que temos certos desejos, como a sede e a fome, que são os mais fortes de todos? Glauco, sim, diremos. Sócrates, um objetiva a bebida e o outro, a comida. Glauco, claro. Sócrates, a sede, como tal, pode ser algo mais do que mero desejo de beber. Por exemplo, é sede de bebida quente ou fria, em grande ou pequena quantidade, enfim, de um determinado tipo de bebida. Ou é o calor que, somado à sede, provoca o desejo de beber frio, ou frio, o de beber quente. Mas a sede, em si mesma, é apenas o desejo do objeto natural, a bebida, como a fome é o desejo de comida. Glauco, é verdade. Cada desejo, considerado em si mesmo, não é senão desejo do objeto natural, correspondendo àquilo que se lhe acrescenta esta ou aquela qualidade desse objeto. Sócrates, e que não venham, pois, a nos objetar dizendo que ninguém deseja a bebida, mas a boa bebida, nem a comida, mas a boa comida, sendo que todos os homens desejam as boas coisas, e se a sede é desejo, tem por objetivo uma boa coisa, seja essa coisa qual for, bebida ou outra. O mesmo acontece com os outros desejos. Glauco, entretanto, essa objeção parece ter certa importância. Sócrates, porém, com certeza, todo objeto relacionado com outros, considerado numa das suas qualidades está, julgo eu, relacionado com esse objeto, considerado em si mesmo, está relacionado somente consigo mesmo. Glauco, não te compreendo. Sócrates, não compreendes que, o que é maior, o é somente em relação a outra coisa menor? Glauco, isso, eu compreendo. Sócrates, e o que é muito maior, o é somente em relação ao que é o muito menor? Glauco, sim. Sócrates, é que, se o será maior, é porque tem relação com algo que foi menor ou que o será? Glauco, não há dúvida. Sócrates, da mesma maneira, quanto ao mais em relação ao menos, quanto ao dobro em relação à metade, ao mais pesado em relação ao mais leve, ao mais rápido em relação ao mais lento, ao quente em relação ao frio e quanto a todas as outras coisas semelhantes, não se dá o mesmo. Glauco, perfeitamente. Sócrates, e o mesmo princípio não vale para as ciências. A ciência, considerada em si mesma, tem por objetivo o que é passível de ser conhecido, mas uma determinada ciência tem por objeto um conhecimento específico. Explico-te, quando nasceu a ciência de construir casas, não foi diferenciada das outras com a denominação de arquitetura? Glauco, é verdade. Sócrates, foi diferenciada porque não era parecida com nenhuma outra ciência? Glauco, sim. Sócrates, e isso não aconteceu porque possui um objeto determinado? E não ocorre a mesma coisa com todas as outras artes e todas as outras ciências? Glauco, ocorre. 14. Sócrates, se agora me compreendeste,
reconhecerás que era isso que eu queria dizer. Todo objeto relacionado com outros, considerado em si mesmo, relaciona-se apenas consigo mesmo, considerado numa das suas qualidades em relação a esse objeto. Aliás, não afirmo que o que está relacionado com esse objeto seja semelhante a esse objeto, que, por exemplo, a ciência da saúde e da doença seja sã ou mal sã e a ciência do bem e do mal, boa ou má. Mas quando a ciência deixa de ser ciência do conhecível em si mesma, porém de determinado objeto, adquire uma determinação e por isso, já não é denominada simplesmente ciência, mas ciência médica, caracterizando-se pelo seu objeto particular. Glauco, compreendo teu raciocínio e o considero exato. Sócrates, e não situarás a sede, pela sua natureza, na classe das coisas relacionadas com outras. Glauco, eu a relacionarei com a bebida. Sócrates, assim, determinada sede se relaciona com determinada bebida, mas a sede em si mesma, não se relaciona com uma bebida em grande ou em pequena quantidade, boa ou má, numa só palavra, com uma espécie particular de bebida. A sede em si mesma relaciona-se, por natureza, com a própria bebida. Glauco, perfeito. Sócrates, logo, a alma daquele que tem sede não quer, senão, beber, é isso que deseja e a que se predispõe. Glauco, evidentemente. Sócrates, quando alguém se predispõe a beber e algo o faz retroceder, trata-se de um princípio diferente do que provoca a sede e o impele cegamente a beber. Porque reconhecemos que mesmo o princípio não pode provocar ao mesmo tempo efeitos contrários. Glauco, certamente que não. Sócrates, de maneira semelhante, creio que seria errado afirmar que as mãos do arqueiro esticam e largam o arco ao mesmo tempo, mas pode-se dizer que uma das mãos o estica e a outra o larga. Glauco, com certeza. Sócrates, e, às vezes, não se encontram pessoas que, embora tendo sede, recusam-se a beber? Glauco, sim, a miúde em grande número. Sócrates, que diremos de tais pessoas, senão, que existe em sua alma um princípio que as manda beber, e outro que as proíbe, sendo este último mais forte que o primeiro? Glauco, é o que penso. Sócrates, o princípio que as inibe de beber se origina da razão? Aquele que o impele e lhe governa a alma é provocado por disposições doentias? Glauco, evidentemente. Sócrates, com razão, pois, não estaremos equivocados ao considerar que se trata de dois elementos diferentes entre si ao denominar aquele pelo qual a alma raciocina, será o seu elemento racional, e aquele por causa do qual ela ama, tem fome, tem sede e se atira com ímpeto a todos os outros desejos, será o seu elemento irracional, que desperta a concupiscência, amigo de certas satisfações e de certos prazeres. Glauco, não estaremos equivocados ao pensar assim. Sócrates, admitamos então que, distinguimos estes dois elementos na alma, mas a cólera, com o concurso da qual nos indignamos, constitui um terceiro elemento ou é da mesma natureza que um dos outros dois, e de qual deles? Glauco, creio que da mesma natureza que o segundo, o que desperta a concupiscência. Sócrates, também creio, porque me aconteceu de ouvir contar que Leôncios, filho de Aglaion, ao voltar um dia do Pireu, seguia pela parte exterior da muralha setentrional quando viu cadáveres estendidos perto do carrasco, ao mesmo tempo, que sentiu um grande desejo de observá-los, também sentiu repugnância e se afastou. Durante alguns instantes lutou consigo e escondeu o rosto com as mãos, mas, por fim, dominado pelo desejo, arregalou os olhos e correndo na direção dos cadáveres, gritou: "Aí tendes, maus gênios, fartai-vos deste belo espetáculo." Glauco, eu também ouvi contar isso. Sócrates, esta história mostra que, às vezes a cólera luta contra os desejos e por isso, diferencia-se deles. Glauco, sim, é verdade. 15. Sócrates, observamos também, em muitas outras ocasiões, que quando um homem é arrastado à força pelos desejos, apesar da razão, se revolta contra o que lhe faz violência e que, nesta batalha entre dois princípios, a cólera se coloca como aliada, ao lado da razão.
Jamais, eu acredito, tu a viste associada ao desejo, em ti mesmo ou nos outros, quando a razão decide que determinada ação não deve ir contra a sua decisão. Glauco, certamente que não. Sócrates, mas quando um homem admite estar errado, não é menos capaz, quanto mais nobre for, de se exaltar, suportando a fome, o frio ou qualquer outro desconforto, contra aquele que, conforme acredita, o faz sofrer justamente. Por outras palavras, não se recusa a descarregar a sua cólera sobre aquele que o trata assim? Glauco, é, a pura verdade. Sócrates, quando, porém, julga-se vítima de uma injustiça, não é então, que se inflama, irrita-se, combate do lado que lhe parece justo, mesmo que sofra fome, frio e todas as provações do gênero, e, firme em suas convicções, triunfa, sem se desviar desses sentimentos generosos antes de ter realizado o seu propósito, até que se vingue ou sucumba o que, à maneira do pastor que acalma seu cão, a razão acalma e sossegue. Glauco, essa comparação é inteiramente exata. Por isso, é que decidimos que na nossa cidade os guerreiros ficariam sujeitos aos magistrados, como os cães aos seus pastores. Sócrates, compreendes, à perfeição o que quero dizer, mas, peço-te que faças ainda outra reflexão. Glauco, qual? Sócrates, é que, ao contrário do que pensávamos há pouco, a cólera nos aparece agora bem diferente. Efetivamente, há pouco pensávamos que ela se ligava a um elemento que gera concupiscência, ao passo que agora, afirmamos que quando uma sedição se ergue na alma, é a cólera que pega em armas a favor da razão. Glauco, com certeza. Sócrates, é, porém, diferente da razão ou de uma das suas formas, de modo que, não haveria três elementos na alma, mas apenas dois, o racional e o concupiscível. Ou então, assim como três classes compunham a cidade, mercadores, guerreiros e magistrados assim também, na alma, o impulso irascível constitui um terceiro elemento, aliado natural da razão, a menos que uma má educação o tenha corrompido. Glauco, existe, necessariamente, um terceiro elemento. Sócrates, sim, sem dúvida, revela-se distinto do elemento racional, como se revelou distinto do concupiscente. Glauco, isso não é difícil de reconhecer. Com efeito, pode-se observá-lo nas crianças, desde o nascimento estão sujeitas à cólera, mas algumas parecem que nunca recebem a razão e a maioria recebe à tarde. Sócrates, tens razão. Isso também se passa com os animais. E o verso de Homero testemunha-o, Ulisses, batendo no peito, conteve o coração. É evidente, que Homero representa aqui, dois princípios distintos. A razão, que reprime a cólera, depois de haver raciocinado sobre o que é melhor ou pior fazer. Outro, que se exalta de forma insensata. Glauco, muito bem dito. XVI Sócrates, chegamos, afinal, através de inúmeros obstáculos penosamente superados, a estabelecer que existam, na cidade e na alma do indivíduo, princípios correspondentes e iguais em número. Glauco, cedo. Sócrates, consequentemente, já não é necessário que o indivíduo seja sábio, do mesmo modo e pelo mesmo princípio, que a cidade. Glauco, sim, sem dúvida. Sócrates, e, que a cidade seja corajosa pelo mesmo princípio e do mesmo modo, que o indivíduo. Enfim, que tudo o que diz respeito à virtude, encontre-se igualmente num e no outro. Glauco, é necessário. Sócrates, então, amigo Glauco, afirmaremos que a justiça tem no indivíduo o mesmo caráter que na cidade. Glauco, concordo também com isso. Sócrates, mas não podemos nos esquecer de que, a cidade era justa, pelo fato de cada uma das suas três classes, ocuparem-se da sua própria tarefa. Glauco, não creio que o tenhamos esquecido. Sócrates, lembremos-nos, então, de que se cada um de nós desempenharmos a nossa própria tarefa, seremos também justos e desempenharemos a tarefa que nos é própria. Glauco, sim, precisamos nos lembrar disso. Sócrates, portanto, não compete à razão mandar,
por ser sábia e possuir a responsabilidade de velar pela alma, e a cólera obedecer à razão e defendê-la. Glauco, sim, com certeza. Sócrates, mas não é como afirmamos, um misto de música e ginástica que conciliará estas partes, fortificando e alimentando uma delas com belos discursos e com os conhecimentos científicos acalmando, abrandando a outra pela harmonia e pelo ritmo. Glauco, sem dúvida. Sócrates, e estas duas partes, assim educadas, realmente adestradas e instruídas para desempenhar o seu papel, dominarão e conterão o elemento concupiscente, que ocupa o maior espaço na alma e que, por natureza, é insaciável, e irão, ao mesmo tempo, vigiá-lo, para evitar que, saciando-se dos prazeres do corpo, desenvolva-se, revigore-se e em vez de se ocupar da sua tarefa, busque subjugá-los e dominá-los, o que não convém a um elemento da sua espécie, e subverta toda a vida da alma. Glauco, com toda certeza. Sócrates, e nos defenderão melhor dos inimigos externos, com toda a alma e todo o corpo, a primeira decidindo, o segundo lutando sob as ordens da primeira, e executando corajosamente os projetos elaborados por esta. Glauco, perfeitamente. Sócrates, denominamos corajoso, pois, um homem, levando em consideração o lado irascível de sua alma, quando esta parte salvaguarda, através de sofrimentos e prazeres, as deliberações a respeito do que se deve ou não recear. Glauco, é a verdade. Sócrates, e por nós, denominado sábio, levando em consideração essa pequena parte dele mesmo, que governa e enuncia estas deliberações, parte que possui também o conhecimento do que é proveitoso a cada um dos três elementos da alma e a todos em conjunto. Glauco, estou de acordo. Sócrates, mas, nós não o denominamos moderado por causa da amizade e harmonia que existe entre o elemento que manda e os que lhe obedecem, quando estes últimos concordam em que a razão deve governar e não há revolta contra ela. Glauco, não há dúvida de que a moderação não é diferente na cidade e no indivíduo. Sócrates, portanto, o indivíduo será justo pelo motivo e da maneira que tantas vezes afirmamos. Glauco, necessariamente. Sócrates, mas será que a justiça se enfraqueceu ao ponto de nos parecer diferente do que era na cidade? Glauco, não acredito. Sócrates, se ainda subsistisse alguma dúvida em nossa alma, poderíamos suprimi-la totalmente comparando a nossa definição da justiça com as noções comuns. Glauco, quais? Sócrates, suponhamos que precisássemos decidir a respeito da nossa cidade e do homem que, por natureza e educação, é semelhante a ela. Será possível acreditar que este homem, tendo recebido um depósito de ouro ou prata, o tenha desviado em proveito próprio? E, tu crês que alguém o julgaria mais capaz de semelhante ação, do que aqueles que não lhe são semelhantes? Glauco, não creio. Sócrates, mas esse homem não será igualmente incapaz de cometer sacrilégio, furto e traição, tanto particularmente em relação aos amigos, como publicamente, em relação à sua cidade. Glauco, será incapaz. Sócrates, e, logicamente, de forma alguma faltará a sua palavra, quer se trate de juramentos, quer de outras promessas. Glauco, por certo. Sócrates, e quanto ao adultério, ao desrespeito aos pais e à falta de piedade em relação aos deuses combinam mais com os outros do que com ele. Glauco, mais aos outros, naturalmente. Sócrates, e a causa de tudo isso, não reside no fato de que cada elemento de sua alma desempenha a sua tarefa específica, tanto para mandar, quanto para obedecer. Glauco, não pode ser outra coisa. Sócrates, e ainda, perguntas-te se a justiça é algo diferente do poder que produz homens e cidades assim? Glauco, certamente que não. 17. Sócrates, aqui está, portanto, perfeitamente realizado o nosso sonho, a respeito do qual declarávamos ter dúvidas, a saber, que seria bastante provável que, logo que iniciássemos a fundação da cidade, nos depararíamos com determinado princípio e modelo da justiça. Glauco, assim é de fato. Sócrates,
Portanto, meu amado Glauco, quando exigíamos que o sapateiro, o carpinteiro ou qualquer outro artesão exercesse bem seu ofício, sem intrometer-se em outras atividades, estávamos estabelecendo sem querer uma imagem da justiça. Glauco, aparentemente. Sócrates, com efeito, a justiça se parece perfeitamente com esta imagem, com a única diferença de que ela não governa os assuntos externos do homem, mas apenas seus assuntos internos, seu ser verdadeiro, não deixando que nenhum dos elementos da alma exerça uma tarefa que não lhe é específica, nem que os outros elementos usurpem mutuamente suas respectivas funções. Ela pretende que o homem coloque em perfeita ordem os seus reais problemas domésticos, que assuma o comando de si mesmo, discipline-se e conquiste a sua própria amizade, que institua um acordo perfeito entre os três elementos da sua alma, assim como entre os três tons extremos de uma harmonia, o mais agudo, o mais grave, o médio, e os intermédios, sus ou traço, e que, ligando-os uns aos outros, transforme-se, de múltiplo que era, em uno, moderado e harmonioso, que somente, então, preocupe-se, se precisar se preocupar, em obter riquezas, em cuidar do corpo, em exercer sua atividade na política ou nos assuntos privados e que em todas essas ocasiões considere justa e honesta a ação que salvaguarde e contribui para completar a ordem que implantou em si mesmo, e sabe a ciência que governa essa ação, que, ao contrário, considere injusta a ação que destrói essa ordem e ignorante a opinião que governa esta última ação. Glauco, tudo isso é a mais pura verdade, meu caro Sócrates. Sócrates, que seja. Agora, se afirmássemos que descobrimos o que é o homem justo, a cidade justa em que consiste a justiça em uma e na outra, creio que não nos enganaríamos em demasia. Glauco, por certo que não. Sócrates, vamos, então, afirmá-lo. Glauco, sim. 18. Sócrates, certo. Resta-nos, julgo eu, analisar a injustiça. Glauco, claro que sim. Sócrates, pode a injustiça ser outra coisa que não uma sublevação dos três elementos da alma, uma confusão, uma usurpação das suas respectivas tarefas, a revolta de uma parte contra o todo para conquistar uma autoridade a qual não tem direito, visto que a sua natureza é destina a obedecer àquela que foi gerada para governar? E daí, afirmamos nós, é dessa perturbação e dessa desordem que se origina a injustiça, a intemperança, a covardia, a ignorância, enfim, todos os vícios. Glauco, com toda a certeza. Sócrates, e dado que conhecemos a natureza da injustiça e da justiça, já percebemos com clareza em que consistem a ação injusta e a ação justa. Glauco, como assim? Sócrates, porque elas não diferem das coisas sãs e das nocivas, o que estas significam para o corpo, aquelas significam para a alma. Glauco, em que sentido? Sócrates, as coisas sãs engendram a saúde, as nocivas, a enfermidade. Glauco, assim é. Sócrates, da mesma forma, as ações justas não originam a justiça e as injustas, a injustiça. Glauco, sim. Sócrates, engendrar a saúde é estabelecer, conforme a natureza, as relações de comando e submissão entre os diferentes elementos do corpo. Engendrar a doença é permitir-lhes comandar ou ser comandado, um pelo outro, ao arrepio da natureza. Glauco, isso está claro. Sócrates, pela mesma razão, engendrar a justiça não significa estabelecer, conforme a natureza, as relações de comando e submissão entre os diferentes elementos da alma. E engendrar a injustiça não significa lhes permitir comandar ou ser comandado, um pelo outro, ao arrepio da natureza. Glauco, sem dúvida. Sócrates, consequentemente, a virtude significa, julgo eu, saúde, beleza, boa disposição de ânimo, e o vício, ao contrário, significa doença, feiura, fraqueza. Glauco, assim é. Sócrates, mas as boas ações não levam à virtude e as más, ao vício. Glauco, necessariamente. 19. Sócrates, agora, só nos resta analisar se é conveniente agirmos com justiça,
dedicarmos-nos ao que é honesto e justo, sejamos ou não reconhecidos como tais, ou praticarmos a injustiça e sermos injustos, mesmo que não sejamos castigados e o castigo não nos torne melhores. Glauco, mas, Sócrates, julgo essa análise ridícula. Se a vida parece insuportável quando acontece a ruína do corpo, mesmo com todos os prazeres da mesa, com toda a riqueza e todo o poder possíveis, com maior razão é quando seu princípio é alterado e corrompido, mesmo que se tenha o poder de fazer tudo o que se quer, salvo evitar o vício e a injustiça, e praticar a justiça e a virtude. Isto é, se as coisas forem exatamente da maneira como as descrevemos. Sócrates, esta análise seria de fato ridícula. No entanto, uma vez que alcançamos um ponto de onde podemos divisar com a maior clareza que é essa verdade, não devemos desanimar. Glauco, não, por Zeus, jamais devemos desanimar. Sócrates, aproxima-te, pois, para descobrires sob quantas formas se apresenta o vício. Ao menos, aquelas que, em meu julgamento, merecem a nossa atenção. Glauco, estou a seguir-te, mostre-as. Sócrates, muito bem. Olhando as coisas do ponto de observação em que nos encontramos, pois foi aqui que a discussão nos trouxe, parece-me que existe uma única forma da virtude e que as formas do vício são numerosas, embora apenas 4 mereçam ser aqui analisadas. Glauco, que queres dizer? Sócrates, que talvez existam tantas espécies de almas, quantas forem as diversas formas de governo. Glauco, e quantas são? Sócrates, 5 espécies de formas de governo e 5 espécies de almas. Glauco, indicas, então. Sócrates, a forma de governo, que nós expusemos é uma delas, apesar de que, seja possível designá-la por 2 nomes. Pois, se entre os magistrados há um homem que se sobrepõe aos outros, chamamos esta forma de monarquia. Se a autoridade é compartilhada por vários homens, chamamos de aristocracia. Glauco, exatamente. Sócrates, mesmo assim, afirmo que se trata de uma única espécie de constituição. Pois, quer o mando esteja nas mãos de um só homem, quer nas de vários, isto não altera as leis fundamentais da cidade, se estiverem vigorando os princípios de educação e de instrução que nós descrevemos. Glauco, totalmente coerente.